Prefeito de Quari, Adail Pinheiro Filho, é preso durante a operação do Ministério Público. A suspeita é de participação em esquema criminoso que desviou mais de 100 milhões de reais. Prefeito e vice-prefeito de Presidente Figueiredo têm os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Veja também, Ministério da Economia tenta acalmar empresários sobre a polêmica em torno do setor de concentrados da Zona Franca. E mais, crianças aprendem de forma divertida os benefícios de uma alimentação saudável. O A Crítica na TV já começou. Olá, muito boa noite para você. O prefeito de Quari, Adail Pinheiro Filho, foi preso na manhã de hoje durante a Operação Patrinos, que investiga principalmente uma série de fraudes em licitações no município. Para o Ministério Público, há indícios de desvio de mais de 100 milhões de reais. Adail Pinheiro Filho foi o último a ser preso temporariamente. O prefeito de Quari se entregou na sede do Ministério Público e conversou a portas fechadas com os promotores responsáveis pela operação. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames de corpo e delito antes de ser encaminhado ao batalhão da Polícia Militar. O corpo à inteira disposição para prestar qualquer esclarecimento. Tem que devolver o dinheiro dos povos, meu ladrão. Em coletiva à imprensa, a Procuradora-Geral de Justiça disse que o prefeito não chegou a dar depoimento e justificou a necessidade de pedir a prisão temporária dele. Nesse caso, se um preso ele pode, de alguma forma, suprimir meios de prova, se ele pode, de alguma forma, interferir na investigação, o ideal é que se prive essa pessoa da liberdade. Foi o que aconteceu em relação ao prefeito de Quari. É importante agora a privação da liberdade para que nós possamos desenvolver de uma forma mais tranquila, eu diria até, e com mais segurança jurídica as investigações. Cerca de 20 contratos estão sob suspeita em várias áreas de serviço, entre elas saúde, educação e infraestrutura. Foram identificados mais de 100 milhões de reais em movimentações financeiras fraudulentas envolvendo o grupo. A partir da deflagração, com a colheita desse material apreendido, a CGU vai iniciar sua análise sobre os processos licitatórios para trazer mais indícios, mais elementos de prova a os pontos já apresentados pelo Ministério Público Estadual, nos crimes de licitação, conluio, favorecimento, pagamento por serviços não prestados, sobrepreço. Isso tudo a gente vai trabalhar com o material apreendido e identificar com mais riqueza o valor total. Nem todos os empresários investigados foram alvos dos mandados. Segundo os promotores, o pagamento de propina variava de acordo com a proximidade do aliado com o prefeito. O Ministério Público também acredita que muitas das licitações do município de Quari foram fraudadas. Existem indícios de que há sobrepreço e também favorecimento de algumas empresas em processos licitatórios. Sobre isso, a Prefeitura de Quari se pronunciou por meio de nota e negou todas as afirmações. Justificou ainda que muitos empresários do grupo político adversário ao prefeito prestam serviços ao município. Mas para o grupo que apura as irregularidades, os chamados inimigos do prefeito, mesmo que contratados, não tinham as mesmas condições dos aliados. Dentro do procedimento que a gente verificou que a organização criminosa praticava, somente as empresas que auxiliaram na campanha do prefeito deveriam vencer as licitações. Quando alguma outra empresa concorria e vencia por estar correta no procedimento licitatório, ela tomava o que a gente chama de sufoco, ou seja, ela fornecia, não recebia o pagamento e com isso havia uma tentativa de levar empresários à falência. Inclusive é curioso dizer que ao mesmo tempo que não se pagava a empresas que concorreram e que corretamente venceram as licitações e estavam fornecendo os produtos, também havia empresas que não forneceram, que não fizeram nada pelo município e estavam inventando dívidas anteriores para poder receber e tinham um comportamento da administração de efetuar esses pagamentos desde que tivesse pagamento de propina.
Com o cumprimento de mais de 70 mandados de busca e apreensão, foi encontrada uma alta quantidade de dinheiro ainda não contabilizada na casa de um sargento da Polícia Militar, que faz segurança para um dos empresários envolvidos no esquema. Os dois também foram presos. O Ministério Público conseguiu ter acesso ainda a vários documentos encontrados nas casas dos investigados. A deputada Maiara Pinheiro, irmã do prefeito de Coari e ex-vice-prefeita do município, também foi alvo da operação. Nós não podemos esquecer que ela foi vice-prefeita do município. E ela atuou junto com o atual prefeito num determinado momento do mandato. Então, nós temos investigações referentes a esse período, daí porque os mandados de busca e apreensão foram oferecidos também contra ela. As investigações duraram cerca de 18 meses e foram iniciadas pelo promotor da comarca de Coari, que chegou a ser afastado para garantir a própria segurança. O Ministério Público também apura a compra de apoio político na cidade em outras frentes de investigação. Nós ainda vamos continuar com essa investigação. Ela realmente não está relacionada à situação da operação de hoje, embora venha trazer reflexo sim, uma vez que é natural que para atingir o pagamento de uma propina tenha que se haver antes algum tipo de ilicitude no sentido de através de um peculato, pegar dinheiro público para que possa cometer o crime. E haja propina. Agora vai lá no município de Coari para saber como é que está a situação lastimável da cidade. Sobre os presos na operação de hoje, o Ministério Público do Estado informou que Adail Pinheiro Filho está no quartel do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no quilômetro 17 da rodovia AM-010. O empresário Alexuel Rodrigues está detido no Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM-2. Já o sargento da PM, Fernando Lima, assessor do prefeito de Coari, foi encaminhado ao Comando-Geral da PM, que já determinou a abertura de um procedimento para investigar a conduta do servidor junto à Diretoria de Justiça e Disciplina. A PM informou ainda que o sargento deve cumprir a detenção no bairro Monte das Oliveiras, também na Zona Norte. O vereador Keiton Batista, presidente da Câmara Municipal do município, também deve ser levado a um quartel de polícia. Por meio de nota, a deputada doutora Maiara Pinheiro considera o pedido de prisão temporária de Adail Filho, irmão dela, uma decisão desnecessária, devido à disposição do prefeito em manter a transparência. A deputada disse ainda que, recentemente, o irmão dela denunciou um esquema que buscava se articular para enganar justiça e imprensa com testemunhos falsos para tirar a ela, na época vice-prefeita, e o presidente da Câmara de suas respectivas funções, abrindo aí espaço para o tal grupo criminoso. Nós tentamos contato com as defesas dos demais envolvidos, mas não tivemos resposta até o fechamento desta edição. Com a prisão do prefeito de Coari, o presidente da Câmara de Vereadores deveria assumir o cargo, mas ele também foi preso durante a operação. Ao vivo, a gente conversa agora com a repórter Rosiane Chagas para saber como fica essa situação por lá, hein, Rosiane? Boa noite para você. O que a gente pode dizer aí que tem de concreto? Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que acompanham a Crítica na TV agora nesse momento. A situação está bastante indefinida, não temos nada concreto. O fato é que o município de Coari está nesse momento sem um prefeito, né? Já que como você disse aí no início, né, o presidente da Câmara de Vereadores de Coari, ele também foi preso nessa operação e desde o início do ano o município também está sem vice-prefeita, que era a deputada, hoje deputada estadual Maiara Pinheiro, irmã de Adail Pinheiro Filho, que acabou renunciando ao cargo para assumir o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado. Então, para a gente entender melhor como é que fica o cenário político lá em Coari, daqui para frente a gente vai ter a ajuda do cientista político Elcio Ribeiro, que já está aqui com a gente, sempre colabora com a gente nesses momentos em que a gente precisa entender melhor. Chegue para cá um pouquinho, doutor, para a gente conversar. Nesse caso, quando o prefeito ele é cassado, e nesse caso também quando o presidente da Câmara de Vereadores é cassado, o próximo passo seria então o juiz mais antigo da comarca assumir o cargo de prefeito. Boa noite para você. Boa noite. É assim que determina a lei orgânica do município de Coari, né? Há uma
a uma sucessão. Na verdade, nenhum dos dois foi cassado ainda, né? Eles estão afastados. Isso, só para a gente corrigir aqui rapidinho, né? Eles foram presos nessa operação, né? Não foram caçados ainda, mas como é que fica já? É uma prisão temporária, inclusive. É uma situação delicadíssima e eu diria, Rose, que quem acaba sofrendo são os munícipes, os cidadãos de Coari, porque os serviços, de certa forma, ficam interrompidos. O que ocorre? Lá no artigo 73, parágrafo único da Lei Orgânica do município de Coari, determina que, no caso de afastamento ou vacância do cargo de prefeito, assume o vice. Você bem falou, não existe vice-prefeito porque era a deputada Maiara que assumiu o cargo de deputada. Então seria o presidente da Câmara Municipal, que também foi preso nessa operação deflagrada hoje. E aí a lei orgânica determina que o próximo é o prefeito, é o juiz mais antigo, que no caso eu acredito que seja o doutor Leonardo Primo, que vai assumir a prefeitura. Enquanto isso, ele vai tocando a prefeitura. Agora a gente sabe que na prática acaba havendo uma interrupção do cotidiano do município e quem mais sofre com isso, na verdade, são os munícipes, né? O fato é que mesmo para o juiz assumir esse cargo também é uma situação que pode mudar a qualquer momento, porque a gente sabe que é uma prisão temporária que tem um prazo aí, né, que vai acabar e o próprio prefeito ele pode, né, ter um habeas corpus concedido e aí pode ser que o juiz nem chegue a assumir o cargo. Não, eu acredito que ele já assumiu o cargo, porque não pode ficar vago, né? Então acredito que o doutor Leonardo Primo provavelmente já deve ter assumido o cargo de prefeito. A grande interrogação é quanto tempo vai durar esse mandato interino do juiz, né? Porque no primeiro momento uma prisão temporária ela duraria até 5 dias. Nós não sabemos ao certo, há uma acusação de desvio de 100 milhões aí, mas nós não sabemos ao certo até que ponto as pessoas estão envolvidas de fato, né? A gente tem que ter o devido processo legal, a justiça tem que cuidar disso e, teoricamente, esses 5 dias poderiam ser prorrogados por mais 5, já seriam 10 dias, e nada impede também dessa prisão temporária ser convertida em provisória. Aí só Deus sabe quanto tempo ficaria o juiz substituindo o prefeito de Coari. O que é mais delicado é que acaba havendo, na verdade, projetos que seriam tocados no dia a dia da prefeitura acabam sendo postergados. O município que acaba prejudicado, né? Agora, com relação à deputada Maiara, né? Ela também é alvo dessas investigações, mas por enquanto nada acontece com ela, né? Não, enfim, é o que eu digo, a gente tem que sempre primar pelo devido processo legal, pela ordem constitucional brasileira. A princípio, houve uma busca e apreensão de objetos, né, de material na casa dela, ou, se eu não me engano, na Assembleia Legislativa, e ela segue o mandato de deputada estadual, né? Vamos ver se vai ter alguma acusação de certa forma forte contra ela, robusta. Aí talvez possa gerar aí uma quebra de decoro, um pedido de cassação, mas isso é tudo muita especulação. Eu acredito que deve primar o princípio do estado da inocência, que é um princípio constitucional, e as pessoas têm que ser julgadas e, se condenadas, aí sim a gente... Agora, é um pouco cedo para a gente falar nisso, mas a gente fica se perguntando se pode haver novas eleições lá no município de Coari. Para isso acontecer, tem que acontecer uma condenação e até o trânsito em julgado, que é quando se esgotam todos os recursos, né? Para a gente chegar até esse prazo. A própria lei orgânica do município de Coari determina isso. Ela diz que, estando vagos os cargos de prefeito e vice, assumiria o presidente da Câmara Municipal, na ausência dele, o juiz mais antigo. E depois de 90 dias permanecendo vago esse cargo, novas eleições, né? Então não precisa esperar a condenação, o processo todo correr. Eu acredito que é interessante, sim, vai ter que ser aguardado. Primeiro, nós não sabemos quanto tempo vai durar essa prisão provisória. Acredito, na verdade, que teremos muita especulação em torno do que vai gravitar essa situação e nós não devemos ser assodados, vamos ver cada etapa. Há, inclusive, essa possibilidade de uma nova eleição, né? Eu diria que não esse ano ainda. Mas há muitas águas para rolar, o fato é esse. Muita água ainda vai passar aí debaixo dessa ponte.
Muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente, doutor. Muito boa noite para você. Então, Nayandra, a Assembleia Legislativa do Estado enviou agora à tarde, né, uma nota para a gente comunicando que ainda não foi informada oficialmente, né, sobre as investigações que envolvem a deputada estadual Maiara Pinheiro, e disse que tão logo, né, fique a par, né, oficialmente, né, dessas investigações do Ministério Público, vai fazer um comunicado formal e oficial. O fato é que amanhã, lá na Assembleia Legislativa, esse assunto com certeza também deve dominar a pauta, deve ser bastante discutido por lá amanhã, né? Com toda certeza, Rosiane Chagas, e a gente sem dúvida vai acompanhar. Muito obrigada pelas suas informações, obrigada também ao cientista político Elcio do Carmo, sempre contribuindo aqui com as informações. Obrigada, boa noite para você. Não existe ameaça ao polo de concentrados da Zona Franca de Manaus, segundo o Ministério da Economia. O assunto foi tratado hoje durante a reunião anual da SUFRAMA, que avaliou 26 projetos industriais. A previsão é gerar mais de 1.000 novos postos de trabalho no polo industrial de Manaus. Essa foi a segunda reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA. Foram 26 projetos aprovados e a estimativa é que eles possam abrir mais de 1.000 novos postos de trabalho no polo industrial de Manaus. Se nós somarmos o montante de investimentos, né, ele é vultuoso. Então, 650 milhões de dólares na primeira reunião em função dos projetos e agora mais 26 fazendo 130 milhões de dólares, dá praticamente 3,2 bilhões de reais de investimento. O superintendente falou ainda sobre a criação de uma frente parlamentar no Congresso Nacional que poderia ameaçar o polo de concentrados daqui do estado. O polo de refrigerante de concentrados não tem confusão nenhuma. Tinha confusão quando nós recebemos esse polo de concentrados, que as pessoas estavam muito próximas do governo e deixaram tudo aquilo acontecer. Então, houve uma redução realmente de incentivos e nós conseguimos, né, juntamente com o apoio da nossa bancada, estudos no Ministério da Economia e também estudos aqui dos nossos servidores, todo mundo em conjunto, darmos uma estagnada nessa redução. Entre os principais projetos tratados na reunião foram aqueles voltados aos segmentos de componentes, bens de informática e de duas rodas. O Ministério da Economia foi representado pelo secretário de Emprego e Competitividade. Ele também disse que as informações sobre a frente parlamentar são equivocadas. Há muita informação equivocada. Tem gente dizendo que outro dia uma pessoa falou que só 10 empregos são gerados no polo de concentrados. Isso é uma mentira. Muitas vezes é simplesmente falta de informação, às vezes são informações deliberadamente equivocadas. Então, o debate, para quem trabalha, para quem está fazendo a coisa correta, gerando emprego, ele é sempre positivo. Então, a gente enxerga isso como um bom fórum de discussão e de esclarecimento à população e dos políticos sobre o bom trabalho que é feito aqui na região. E durante a reunião, o governador Wilson Lima também anunciou a instalação de equipamentos para a exploração de gás natural nos municípios de Silves e Itapiranga. A expectativa é que esses trabalhos já comecem no mês de outubro. É um investimento na ordem de 1,8 bilhão de reais. 700 milhões serão implantados, serão utilizados em Boa Vista, no estado de Roraima, e 1 bilhão e 100 milhões de reais aqui no estado do Amazonas. E nessa primeira etapa de implantação serão gerados aproximadamente 1.000 empregos lá em Roraima e mais 1.000 empregos aqui no estado do Amazonas. O estoque de sangue permanece crítico no Hemoan e a Fundação convoca novamente doadores voluntários e cadastrados com urgência. Os níveis baixos já ameaçam cirurgias eletivas. E segundo a direção do Hemocentro do Amazonas, essa queda é sazonal, quando a maioria dos hemocentros do país também registra a ausência de doadores nesse período do ano. 15 veículos de uma empresa de aluguéis de carros em Manaus que não tinham sido devolvidos foram recuperados pela polícia. Um deles foi encontrado em Presidente Figueiredo. Todos os envolvidos vão ser indiciados.
E ações integradas entre as polícias civil e militar resultaram em um aumento de 18,5% no número de apreensões de drogas no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no total foram apreendidas mais de 6 toneladas de material entorpecente de janeiro a junho. Daqui a pouco tem transmissão ao vivo dos Jogos do Peladão 2019. A gente fala agora com a repórter Catiane Moura, que está lá no Estádio da Colina, no São Raimundo. Oi, Catiane, quem é que entra em campo daqui a pouquinho, hein? Boa noite para você. Muito boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que estão acompanhando a Crítica na TV. A gente tem aí mais uma rodada dupla, né, de Jogos do Peladão. 4 equipes hoje jogam aqui no gramado da Colina, começando às 8h30 na categoria feminino, com o Chapecó Rio Javari, as meninas lá do bairro Adrianópolis, que vão enfrentar as Jovens de Cristo do conjunto Canaranas. Jogão que promete, até porque essas duas equipes já vêm aí de vitórias, inclusive de goleadas. Então, provavelmente, a gente vai estar transmitindo muitos gols hoje dessas meninas por aqui, Nayandra. A gente também tem na categoria Peladão Principal, Recanto do Jacaré contra o time Jardim Mauá, que também são 2 times aí já tradicionais no Peladão e com certeza vão mostrar muito futebol de boa qualidade pra gente, principalmente pra gente que está fazendo essa transmissão, né, e pra você aí de casa que está acompanhando também. Agora é importante, Nayandra, pro nosso telespectador que está acompanhando a transmissão da TV A Crítica, entender, né, que algumas regras do Peladão são diferentes do nosso futebol tradicional, do que a gente está acostumado a ver na televisão. Então é importante a gente destacar que, por exemplo, quando você vê um escanteio aí sendo tirado com o pé, e nas regras do Peladão isso é permitido, pode ser com o pé ou com a mão. A gente também fala que não existe impedimento aqui no Campeonato de Peladas, é diferente, tem suas próprias regras. E também em relação ao tempo de jogo, são 20 minutos primeiro tempo, 25 minutos, perdão, primeiro tempo, 25 minutos segundo tempo. E só para finalizar, em relação às substituições que a gente vê que são menos, né, no futebol tradicional, no Peladão são 11, ou seja, os times podem inclusive jogar com 2 times, começam com 11 jogadores, no segundo tempo eles podem alterar e ter um time totalmente diferente. Então existe aí essa flexibilidade no Peladão, no nosso campeonato de peladas, considerado aí o maior campeonato do mundo. Então a gente vai estar aqui transmitindo todos esses lances para você. Eu aqui do gramado, Carlos e Leandro lá da cabine, fazendo essa transmissão que está fazendo sucesso, inclusive aqui na TV A Crítica. Nayandra. Essa equipe dá orgulho, viu, Catiane Moura? Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você e toda a equipe da TV A Crítica que vai trazer todas as informações para você aí de casa sobre o maior campeonato de peladas do mundo. Depois do intervalo, o prefeito e vice-prefeito de Presidente Figueiredo têm os mandatos cassados pelo TRE. Agora são 8h11, eu volto já.